época de grande prosperidade e muitos avanços tecnológicos. O oceano nos engoliu e Atlântida afundou. Saudações, meus amigos, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que desde já deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Vamos falar sobre as teorias de um brasileiro muito respeitado no exterior que escreveu diversos livros sobre o mitológico continente perdido de Atlântida. Estudou durante mais de 20 anos a geologia, clima e civilizações antigas do planeta para levantar suas hipóteses. Agora repare no diploma incrível deste nobre senhor. Veja. Nuclear, Arísio Nunes. Arísio, por favor, venha para cá. Tudo bem, irmão? Como é que você vai? Você é formado em Engenharia Eletrônica no ITA. Exatamente. Com doutorado em Física Nuclear pela Washington University. Em parte, sim. Mas e com tanta preocupação, Arísio, a que horas você teve tempo de estudar civilizações antigas? Olha, era um hobby que virou uma paixão, tá certo? Então, há 20 anos que eu só penso nisso, só faço isso. Há 20 anos? Deixa eu ver o livro, posso ver o livro? Pois não. Vou deixar os links para as entrevistas dele completas na descrição do vídeo. Agora eu vou trazer alguns cortes para a gente conversar sobre estas teorias impressionantes que casam com os nossos estudos aqui do canal. Essa que foi uma entrevista de 19 de julho de 2000 no extinto programa do Jô Soares sobre as descobertas de Atlântida, onde o autor do estudo, o professor Arísio Santos Nunes, levanta importantes questões que não são levadas muito a sério. Vejam esse primeiro trecho onde ele fala sobre a glaciação global. Veja. Mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, entre outras coisas, eu mexo com geologia, tá certo? Muito com geologia. E se dizia que os continentes não podem afundar, o que parece até óbvio, né? Eles são mais ou menos como o Titanic, né? O Titanic também não podia afundar, tá certo? E realmente... Eu espero que essa comparação não seja muito realista, porque... Não, mas é realista porque o que acontece no mundo são as idades do gelo, tá certo? De 100 em 100 mil anos, a gente tem uma idade do gelo. A água se transforma, a água do mar vaporiza e cai como neve e vira imensas geleiras que cobrem os continentes até, até nos trópicos, mais ou menos, tá certo? Chega perto dos trópicos. Cobre ali a América do Norte, toda a Ásia do Norte e no sul também, que chega a cobrir o sul da América do Sul, até no Paraná, mais ou menos, tá certo? E na África a mesma coisa. Então, essa água veio do mar e, portanto, o nível do mar baixa. E quando ele abaixa, aparece esse imenso continente, que eu vou mostrar no telão aí daqui a pouco, né? Agora, mostramos já. Mostramos já, você que manda. Já. Nessa área ali? Olha, aquele continente à esquerda é a Índia, tá certo? Ah, tá. Um vasto continente. Certo. Ao lado, no meio, está o Sudeste Asiático, tá certo? Aquela ponta aparecendo embaixo é a Austrália. Austrália. Tá certo? Aquilo ali, onde está amarelo, mais ou menos amarelo esverdeado, é a parte submersa. Quer dizer, aquele continente, olha, em comparação com a Índia, você vê que é umas 4 vezes maior do que a Índia em área, né? Uhum. Ele é maior do que a Austrália. Então é um imenso continente que estava localizado ali. E, singularmente, ninguém conhecia esse fato. Mas como é que você sabe que estava localizado ali, professor? Bom, eu vim estudando muito tempo, como ele disse, em relação às idades do gelo e coisas desse tipo. Mas, recentemente, a NOAA, que é a agência americana de National Oceanographic and Atmospheric Agency, ok? É o equivalente da NASA para os oceanos. Tá certo? Ela publicou esses mapas que eram mapas secretos, por causa de guerra, de submarinos, etc. Eram mapas secretos. E foram publicados. Aparece esse continente aí. Esse continente é um mapa da NOAA, tá certo? Desculpa, só para ficar bem claro, o que eu não estou entendendo é o seguinte. Por que isso seria um continente e não apenas uma região
submarina, como existem vales submarinos, existem montes submarinos. Por que isso faria parte especificamente de um continente? Bela pergunta. É o seguinte, a profundidade média dessa região ali, mostrada, é 70 metros abaixo do nível do mar. E o nível do mar desce 150 metros. Então, nas idades do gelo, durante a idade do gelo, que terminou há 11 mil anos atrás, 11.600 anos atrás, o nível do mar era 150 metros mais baixo. Então, isso aflorava e formava um imenso continente. Entendi. Pela medida do nível do mar, isso, é que você sabe que aquilo ficava... acima do nível do mar. Acima do nível do mar. Inclusive tem sulcos de rios, tem várias outras evidências, tá certo? Ele diz que a cada 100 mil anos ocorre uma evaporação de boa parte da água do mar e que essa água cai em forma de neve, congelando boa parte do planeta até os trópicos. Interessante que diversos estudos atuais revelam que poderemos passar por uma mini era do gelo. Veja. Agora, amigos, vamos ver esse outro trecho onde ele discorre sobre o dilúvio. É claro, isso aí é o dilúvio universal que a gente ouve falar em todas as tradições, inclusive na Bíblia, tá certo? Nas tradições hindus, nas tradições dos nossos índios da Amazônia, todos falam do dilúvio universal. Bom, mas na época que acontece isso, que provas se tem que já havia uma civilização que habitava esse continente? Pois é, isso que está se vendo atualmente é que o homem é muito mais antigo do que se pensava. Todo mundo tem um gatinho, né? Todo youtuber tem um gatinho, impressionante. Esse aqui é o meu, chatinho pra caramba, mas eu gosto muito dele. Tchau, gato, para de perturbar, vai. Agora voltando ao nosso vídeo. Ele chama de dilúvio universal. Veja que todas as tradições falam sobre um grande evento catastrófico que ocorreu no passado e que traz grandes consequências negativas para a humanidade. Agora, aos 11 minutos, ele explica que estamos em um momento interglacial. Veja. Como eu disse, você tem as idades do gelo a cada 100 mil anos, tá certo? Então você tem 90 mil anos de idade de gelo e mais ou menos 10 mil anos de interglacial, que se chama, que é a idade que nós estamos vivendo atualmente. Até os cientistas estão começando a preocupar que o mundo possa recair numa idade do gelo rapidamente. Com o frio que está fazendo em São Paulo, não vai me espantar. Exatamente, começa não, assim, quer dizer, são variações de clima muito fortes, que uma hora vira a idade do gelo, tá certo? Não, o que eu acho que a gente tá falando de duas... Ou seja, amigos, estaríamos vivendo atualmente em um espaço de tempo de 10 mil anos e que a qualquer momento podemos passar subitamente para uma idade do gelo, exatamente como alguns cientistas sugerem. Será que é por isso que está havendo variações no nosso campo magnético? E o que será que causa estas transformações climáticas? Grande, tá certo? E tudo foi destruído com o dilúvio, quer dizer, com aquele cataclisma terrível do término da idade do gelo, ok? Tudo afundou e são processos violentos, não é que a geleira vai derreter devagarzinho, não. Você tem tsunamis, que são ondas gigantes, você tem vulcões, você tem cataclismas imensos, tá certo? E morre quase todo mundo, é como diz na Bíblia, aquilo é uma verdade, aquilo é uma história sagrada da humanidade, tá certo? É uma história secreta. Sagrado significa secreto, tá certo? É dito numa linguagem alegórica. Essa linguagem da alquimia que eu trato aí. Agora ele rasgou o verbo, ele deixou bem claro que não se trata de eventos que ocorrem a longo prazo, e sim cataclismos que ocorrem de repente, sem aviso prévio, como vulcões, tsunamis violentos e congelamentos súbitos. Por isso muitos animais foram pegos de surpresa, como sugere essa reportagem.
Obviamente, não nos contam toda a verdade sobre a nossa própria história. Por que será que escondem? As pirâmides, as construções maias, estruturas monumentais no Oriente e Ocidente, as ruínas de Pumapunku na Bolívia, com pedras cortadas com precisão cirúrgica. Aqui, a quase 73 quilômetros a oeste de La Paz, isoladas no alto da Cordilheira dos Andes, estão as misteriosas ruínas de Pumapunku. Esses sítios foram construídos a milhares de metros de altura do nível do mar. Espalhados por um planalto desértico a mais de 3.500 metros de altura, os blocos megalíticos encontrados aqui estão entre os maiores no planeta, medindo 8 metros de comprimento e pesando mais de 100 toneladas cada um. Exatamente por causa do grande dilúvio. O que nós temos aqui são enormes blocos de granito espalhados como blocos de brinquedo de criança por todo o local. É como se um gigantesco cataclismo tivesse atingido toda esta área. E tem que ter sido feito por uma civilização avançada. Cientistas acreditam que o local foi originalmente construído há 2.000 anos. Mas em 1945, o arqueólogo Arthur Poznański propunha que Pumapunku era muito mais antigo. Examinando as estruturas e o que ele acreditava serem seus alinhamentos originais com as estrelas, ele datou as ruínas em 15.000 a.C. As explicações dos arqueológicos mainstream não convencem. Estudiosos acreditam que os blocos de andesito encontrados em Pumapunku foram moldados manualmente com ferramentas primitivas de pedra, mas alguns pesquisadores apontam para o intrincado trabalho em pedra como evidência do uso de avançada tecnologia de precisão. Uma das coisas incríveis aqui em Pumapunku é a precisão dos blocos. Com toda certeza, há grandes mistérios que não querem que a gente saiba e fazem um grande esforço para esconder a verdade. Isso para citar só alguns, porque tem muita coisa escondida. Então, eis que, segundo o professor Harizio, tivemos uma civilização evoluidíssima que habitou um supercontinente localizado entre Austrália, Indonésia e Índia. E supostamente seria a mítica Atlântida. Eles nunca encontraram porque estavam procurando um local errado. Todas as plantas que existem, plantas comestíveis, plantas domesticadas, todas, sem exceção nenhuma, vieram da Atlântida, vieram do Éden. Nenhuma foi criada pela nossa engenharia genética. Só para você ter uma ideia do que era um avanço. Mas vieram como? Vieram as sementes trazidas pelos polinésios, quando foram colonizando a Polinésia, foram plantando. Nessa região não havia flora nem fauna? Havia, mas não domesticada. Não uma planta como o arroz, por exemplo, que dá muito, entendeu? Dá uma grande coisa. Havia plantas selvagens que não servem para comer, essencialmente. E eles se desenvolveram ao longo de 110 mil anos e teria passado por um cataclismo sem precedentes, tendo seu continente afundado ao final da última era do gelo. Essa civilização deixou pouquíssimos remanescentes, provavelmente foram aqueles que migraram para a Europa e África, levando com eles um vasto conhecimento. Segundo o professor, uma das provas são as plantas e animais geneticamente modificados, pois não há ancestrais selvagens do mesmo. Há muitos mistérios, amigos. Fiz um vídeo aqui há um tempo atrás sobre as pirâmides e mostrei que era praticamente impossível daquele monumento majestoso ter sido construído em 20 anos, como dizem os historiadores, que inclusive há evidências fortíssimas de que aquela estrutura gerava energia de alguma forma, pois existem campos eletromagnéticos até nos dias de hoje abaixo daquela estrutura. Vocês poderão assistir a esse vídeo clicando no card acima, está imperdível. Com toda certeza houve algum evento cataclísmico que é cíclico, assim como disse o professor, este evento levou ao colapso de Atlântida. Isso é hindu, é uma teoria hindu, tá certo? Mas que são exatamente, que é o mundo, que o tempo é cíclico e volta, tá certo? E é verdade. Ou seja, a civilização chega num estágio adiantadíssimo, aí acontecem os 100 anos de 100 mil anos, 100 mil anos de idade. 100 mil anos de idade do gelo termina, né? E aí recomeça tudo de novo. E nós voltamos à idade da pedra, tá certo? Exato. Então eu estou entendendo. Quer dizer, o que você está dizendo é que a civilização da Atlântida é anterior
ao último período glacial, é isso? Exatamente, ao último, quer dizer, ela foi, ou seja, há 10 mil anos atrás, terminou o período glacial. Nós entramos nesse então essa civilização interglacial. teria 120 mil anos, é isso? Isso, 120 mil anos para desenvolver, desde o chamado Eemiano, que foi o último interglacial que nós tivemos. Agora fica a pergunta, que evento foi esse? Nós sabemos, amigos, que provavelmente se trata daquele corpo celeste massivo que muitos chamam de Hercólabus. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve voltaremos com as profecias de Parravicini. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. Digam nos comentários o que vocês acharam destas revelações. Temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição deste vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!